Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Milena e hoje eu vou estar fazendo uma leitura intuitiva canalizada para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Capricórnio. Vamos ver o que a espiritualidade tem para falar para vocês, o que vocês precisam ouvir, qual o direcionamento. Já peço para que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim vocês ficam por dentro de quando tem novo vídeo aqui no canal. E para vocês também curtirem o vídeo para que ele chegue a novas pessoas, assim podendo ajudar elas também, tá bom? Vamos lá. A Lua. Aqui a carta da Lua vem me mostrando que talvez você esteja num momento um pouco desafiador, onde as coisas estão parecendo um pouco confusas aqui. Então é um momento de você entrar em contato com o seu subconsciente e ver o que ele tem para te mostrar. Porque muitas vezes a gente foge um pouco das nossas sombras e desses momentos mais introspectivos. E aí isso acaba causando essa confusão, porque a gente não está em equilíbrio com nós mesmos aqui. Então, é um bom momento para você escrever mais sobre o que você está sentindo, para onde você quer ir, para que as coisas comecem a ficar mais claras aqui. Porque quando a gente bota para fora, a gente consegue visualizar de uma forma bem clara. Rei de Espadas. E aí, por você estar nesse momento de muita confusão, pode ser que primeiro você esteja sendo muito racional aqui e acabando que você está gastando muita energia pensando na resolução dos seus problemas. Só que isso só está trazendo mais confusão, mais momento de lua aqui. Porque você não está se permitindo olhar de fora, você está muito dentro da situação porque você quer muito resolver, porque isso te traz dor. E ao mesmo tempo, você quer se afastar disso, porque como isso te causa dor, você pensa assim, talvez então se eu suprimir minhas emoções e usar só a racionalidade eu consigo resolver. Só que aqui, como veio a Lua, tá pedindo para você entrar em contato com elas, tá pedindo para você ver o que as suas emoções têm para te dizer. Porque pode ser que a partir do momento em que você entre em contato com as suas emoções que elas te mostrem o caminho para onde você tem que ir. Porque se a gente tentar ser aqui só racional, a gente acaba primeiro não olhando como um todo para o que a gente precisa, então a gente não vai no caminho certo aqui. Fica sempre dando redemoinho, sabe? E aí fica tanto na cabeça quanto a sensação de estar trilhando sempre a mesma coisa, ficar dando voltas. Porque aqui, se você tá sentindo que você tá dando voltas, quer dizer que você tem uma coisa que já aconteceu na sua vida para te dar esse aprendizado, mas que você ainda não incorporou ele para você. Então pode ser que você até tenha entendido assim, mas você não pegou o aprendizado e botou ele em prática. Então aqui é isso que você tem que fazer. Seis de ouros. Então aqui pode ser que você esteja sentindo que você tá dando mais do que tá recebendo. E aí, quando você se sente nessa posição de estar doando mais, você se pergunta se também você tá fazendo algo que não deveria. Será que, por mais que eu esteja doando, não estou dando o necessário ou como deveria para a pessoa? Então você também aqui tá esquecendo de olhar para si. Você tá querendo que os outros te deem, mas você não está se dando. 5 de paus e 8 de copas. Mostrando aqui que toda essa situação, ela tá te trazendo mais gasto de energia, decepção, frustração do que qualquer outra coisa. Parece que você tenta resolver e nada resolve. Parece que você continua no meio de uma confusão, tanto dentro de si quanto fora. Então aqui tá pedindo para que você saia dessa situação que você sente, onde o valor de troca aqui não é justo. Seja você dando mais e a pessoa menos, ou ao contrário. Aqui é momento de encerrar um ciclo. Porque esse ciclo está trazendo muito peso para você. E você não está conseguindo curar as suas feridas do passado. Na verdade, parece que aqui, esse contexto, ele mais ativa os seus gatilhos relacionados a traumas da infância, principalmente, do que qualquer outra coisa. Então aqui é o momento de você sair dessa situação e se planejar para um novo futuro. Se planejar para um lugar onde vai ser próspero para você, ao invés de ficar num lugar de apenas escassez e de ficar
sempre sentindo que falta algo, sabe? Porque por mais que você se esforce aqui, sempre é a sensação de falta. E aí, às vezes, você não sabe nem o que falta. O Imperador. Pode ser aqui que esse Imperador, que você esteja numa posição que é o seguinte. Você sente que as pessoas não estão dando o que deveria, você não se sente valorizado aqui. E aí, para você lidar com essa situação de muito estresse, de muito conflito, você adota essa postura do Imperador, que é uma postura mais fria, uma postura mais distante, e às vezes você se torna até aqui um pouco dominador. Então pode ser que nos momentos de vulnerabilidade você ataque as pessoas para você não mostrar que você tá triste, que isso tá te magoando. Só que aqui uma coisa que me vem é que para esse novo ciclo você tem que aprender a, primeiro, entender o que você está sentindo e, segundo, a expressar para o outro. E não adotar essa postura de imperador, porque muitas vezes se você adotar essa postura do imperador e não conseguir dizer ao outro o que você está sentindo e não conseguir se expressar também para si, você vai apenas repetir mais um ciclo. É esse padrão que aqui que precisa ser quebrado, de você entender como resolver os problemas, porque aqui parece que você já teve muitos relacionamentos, não necessariamente aqui amorosos, tá? Mas que quando você sentia que estava nesse conflito, você entendia que era hora de partir. Então você já entendeu já teve esse aprendizado, sabe? De ter que lidar com algo muito estressante. E aí você sabe que quando não é pra você, você consegue dar as costas. Mas aqui é pra você começar também a nutrir. Então esse próximo ciclo é para você começar a se nutrir e nutrir as pessoas que vão chegar na sua vida. É um momento de encerrar ciclo, de botar esses traumas para trás e de se tornar uma nova pessoa. Tem que transmutar isso tudo. É um momento de transformação aqui. Parar de ficar indo em duas energias, porque aqui é uma pessoa que tá expandindo a consciência, mas ela não sabe como lidar com essa situação, porque é algo que mexe muito com ela. Então, nesses momentos que toca na sua ferida, parece até que você esquece de todo o aprendizado que você tem. E aqui vem pedindo para que você tenha calma, para que você não tente resolver as coisas, primeiro, só do seu jeito, segundo, sabe assim, acabou de acontecer, e aí, às vezes, quando a gente não foi ensinado que precisa ter um tempo das coisas pra gente entender os nossos sentimentos, a gente fica ali em cima da pessoa, não, vamos resolver, e acaba que piora a situação do que qualquer outra coisa. Então aqui também é pra você ter calma nesse momento, porque não adianta adotar uma postura aqui de agressividade, porque aí você também vai estar afastando as pessoas de você, e não vai estar fazendo com que elas te entendam. Só que aqui pra você se entender, não, para os outros te entenderem, você tem que se entender. Então, eu sempre falo para escrever, gente. Depois que eu comecei a escrever, eu vi o quanto a escrita é algo muito necessário na vida das pessoas, porque mudou a minha vida. E quando eu falo para as pessoas e elas começam a fazer isso, elas também me dizem, poxa, o quanto que mudou. Porque é real. Às vezes parece bobo e a gente se sente até meio esquisito, sabe? Porque no início eu escrevia muito como eu escrevia no meu diário quando eu era criança. E aí isso me fazia me sentir meio boba, mas é algo que me ajudou muito a esclarecer minha mente. E aí eu consegui entender o que eu sentia para dizer para os outros. Esse 8 de paus com a lua me vem aqui numa sensação de que isso tudo tá sendo um atraso, porque você tá insistindo em algo aqui que não tá dando fruto. Então, ao invés de você tá numa energia de expansão, de mudança, de movimento, de coisas rápidas, aqui tá uma energia de estagnação, de confusão, de tudo meio nebuloso.
Aqui também, esse imperador, como você tem esse problema, né, de primeiro se posicionar de uma forma aqui saudável, expressando seus sentimentos, pode ser aqui que você tenha tido um problema com o seu pai na infância, ou você ainda tenha, né, tipo um trauma que foi gerado a partir do seu pai, de uma relação que não foi saudável, de uma pessoa que ela não deixava você mostrar os sentimentos e também não demonstrava os sentimentos dela. Então sempre foi uma pessoa fria. Então às vezes perante a esses momentos de dificuldade, você tem que se tornar isso, uma pessoa mais fria, porque você achou que era esse o modo certo de lidar com a situação. Só que aqui parece que isso te traz muito mais confusão do que clareia as suas ideias. E aí você fica nessa sensação de estar preso, de estar estagnado, de sentir que tudo à sua volta, de certa forma, te oprime. E aí você não consegue se entender aqui. Então aqui também é para aprender esse fluxo do dar e receber. Saber qual o seu limite também, entender o limite dos outros, para que você não fique indo para os dois extremos, sabe? Pulando de um extremo para o outro aqui. É isso que eu sinto com esse 2 de ouros, com o 6 de ouros, que tipo, em alguns momentos você se doa muito para as pessoas, só que em outros, como você tá machucado, você se recolhe demais e aí você dá de menos. Então você tem que aprender aqui o equilíbrio de dar e receber, que não foi te ensinado. E aí pode ser que você tenha dificuldade também de impor limite nas pessoas, ou quando resolva impor, imponha demais. E aí ultrapassa o limite da outra pessoa. Valete de espadas. Perante essas situações de muito conflito aqui, parece que você se sente novamente numa pele de uma pessoa mais nova. Você se sente sem maturidade. Porque isso é tão desafiador para você, te toca tão fundo aqui, que você sente que você não é capaz de lidar. Só que aqui veio a carta do eremita, junto com o 8 de copas, mostrando que você sabe sim lidar com isso. E a primeira coisa que você tem que fazer primeiro é ir embora. Segundo, que a partir do momento em que você vai embora dessa situação, você consegue olhar para ela de uma forma que te doa menos, porque você não vai estar submerso nela. Segundo, que você vai conseguir compreender melhor os ensinamentos que isso tem. Três de ouros. 3 de ouros com o imperador. É porque você aqui tem que trabalhar o equilíbrio da energia do imperador. Aqui é uma pessoa que, né, assim como nessa energia do 2 de ouros com o 6 de copas vem a energia de quando você dá muito, você não sabe receber também, pode ser isso. Uma pessoa que também não sabe receber aqui. Mas essa energia do imperador precisa ser trabalhada. Você precisa entender quando impor seus limites, como impor seus limites. E não ultrapassar o limite das outras pessoas. Entender também as pessoas que estão à sua volta, qual é o limite delas. E como que você sabe isso? Se a pessoa ela não te diz, uma coisa muito boa é você entrar também nessa posição do eremita, né? De observar mais. O que está acontecendo? Como que a pessoa está se comportando? Quais palavras que ela está usando? Ela tá falando de maneira muito rápida, porque muitas vezes, quando a gente tá preso dentro da nossa cabeça, tentando só responder ao outro no meio de um conflito, a gente não para analisar a situação. Porque se a gente olha de uma forma mais clara, a gente vê como que a pessoa está se comportando, não só como o jeito que ela age, assim, para que você entenda. Deixa eu ver se eu me faço mais clara aqui. Por exemplo, quando você tá ferido aqui, você pega essa postura do imperador, de ser mais dominador aqui. E essa pessoa, ela pode ter o mesmo modo de lidar com você, como não. E aqui você tem que fazer isso como? Observando. Porque quando você tá machucado, as pessoas normalmente conseguem notar
se elas tiverem um bom olhar aqui, porque tem uma virada de chave, tem um momento em que algo que a pessoa diz te toca fundo e aí você muda a postura completamente. E é isso que você tem que fazer, observar também, a se observar e observar ao outro, para você entender melhor o contexto. Porque se a gente também só fica dentro da nossa cabeça tentando responder o outro e não para analisar a situação, para olhar de uma forma mais cuidadosa, a gente também julga o outro de uma forma errada e não entende a situação, a gente entende apenas pela perspectiva do nosso umbigo, que é uma perspectiva errada e que faz com que muitas vezes os conflitos que são gerados, eles tenham uma resolução muito mais dificultosa por conta disso. Fundo de deck, 10 de espada não, 10 de copas com valete de copas. Falando que no momento, né, que você resolver virar as costas para isso tudo, vai vir um relacionamento, uma oportunidade aqui de você curar esse seu emocional. E você finalmente conseguir sentir a harmonia e a paz que você tanto deseja. Porque uma pessoa, às vezes, que está sedenta por um amor assim genuíno, sabe? Que não tenha troca de farpas o tempo todo e conflitos. Uma pessoa que quer curtir um amor tranquilo, às vezes num lugar mais pacato. Só que também tem que lembrar que todo relacionamento ele precisa ser trabalhado, né? Ninguém vem pronto. Olha que bonito. No fundo de deck, dos dois baralhos. Um veio o As de Ouros, As de Copas e o outro 10. A indecisão com a lua e 8 de paus vem me dizendo que você assim, sabe que você tem que ir, mas parece que tem algo que ainda te prende nessa situação. Talvez você quisesse muito que ela desse certo. Só que aqui isso seria apenas um sentimento de apego, né? Caiu o lavrador. Me mostrando essa oportunidade de se trabalhar aqui. De entender o que está acontecendo. E vai ser algo que não vai acontecer da noite pro dia. Você tem que entender que tem que ir dentro de você, lá dentro, lá no fundo, o que te machuca, por que te machuca, como te machuca e como você se sente e reage quando algo toca nessa ferida. A perplexidade junto com 2 de ouros. Olha só como você tá confuso aqui. Veio não só esses dois, como a indecisão. É uma pessoa que tá muito numa energia de vai e não vai. Aqui talvez você não esteja confiando que você consegue fazer essa mudança. Porque como você tá numa sensação de 8 de espadas com a lua, talvez você sinta que... Você sinta fraco nesse momento. Porque como tudo parece muito confuso, você tem medo de dar um passo... E esse passo você se arrepender. Mas aqui me mostra muito mais que você vai se arrepender de ficar do que de ir embora. Porque quando você vai embora, você começa a dispersar essa energia que tá te deixando confuso. Você vai sair dessa posição de estar estagnado aqui. A generosidade. Como veio o 6 de ouros e a generosidade, também me diz que nesses momentos de muita confusão mental, a gente também olha muito pra gente. A gente, às vezes, transforma o mundo sobre a gente. Então, pode ser aqui que muitas das coisas que as pessoas fazem à sua volta, você sempre acha que era pra você de alguma forma, sabe? Tipo, por exemplo, você brigou com algum familiar e aí vocês já, na teoria, deixaram pra lá. Mas aí ele disse algo
que você entendeu que tem a ver com uma briga do passado, sabe? E aí isso também pode estar trazendo mais confusão do que já tem nesse ambiente. Então seria bom aqui você praticar um pouco de caridade, olhar para o próximo. Porque primeiro que quando a gente faz caridade, a gente olha para o próximo, a gente eleva a nossa energia. E a gente consegue tirar o olhar de centro do nosso umbigo, consegue ir para mais longe. E aí as coisas às vezes se tornam muito mais claras a partir disso. A gente tem que se permitir sentir, claro, só que a gente também não pode esquecer que, se esse desafio veio pra você, é porque você consegue passar por ele. Então você não pode ficar nessa posição de vítima, de ficar esperando que as coisas aconteçam na sua vida para então você tomar uma decisão. O eremita com 8 de copas e o intercâmbio. A partir do momento em que você vira essa chave, que você sai desse ambiente tóxico aqui, vai vir esse relacionamento novo, esse novo trabalho, algo que te cure aqui emocionalmente. E algo que vai ser uma troca justa, onde você vai dar e você vai receber, e vocês vão crescer juntos aqui. O eremita novamente, com 3 de ouros e o imperador. Aqui é uma pessoa que precisa também trabalhar um pouco a solitude, porque como veio muito essa questão da confusão mental, pode ser que você não esteja passando tempo sozinho o suficiente aqui para se entender. Então, também entender que é bom ficar sozinho, é bom você ficar mais introspectivo. Eu sei que muitas vezes a gente, quando fica introspectivo, às vezes tem medo de ficar nessa sensação, né, do 8 de espadas, da mente dominar. Só que aqui é uma pessoa que tem que entender que não é a mente que domina você, é você que domina a mente. Então, se a mente está dando várias voltas, você tem que fazer algo a respeito. Então, o que você pode fazer aqui? Você pode meditar, você pode praticar um yoga, você pode escrever, você pode ler livros de autoconhecimento para te ajudar a olhar para esses problemas de uma outra forma, com mais bagagem aqui. Porque aqui mostra uma pessoa que é muito sábia, mas também mostra uma pessoa que está não acreditando no próprio poder, não acreditando na própria sabedoria, uma pessoa que acha que precisa de mais para sair disso tudo, mas aqui você já tem toda a sabedoria necessária para sair dessa posição. Fundo de deck, a imortalidade, que é a morte. Novamente. Então, assim, vamos cortar tudo que não presta, vamos separar o joio do trigo, vamos ver o que você deseja para sua vida, para saber o que você deseja manter. Vou ver um conselho agora para vocês. Ui, caiu muito. Meditação e contemplação. Então aqui, momento de você meditar mesmo, para entrar em contato maior com a sua espiritualidade aqui. Se você se sente muito confuso nesses momentos em que você fica sozinho, ora um pouco antes de você tentar meditar, para você apaziguar um pouco da sua mente.
traga amor para a situação. Lua nova em Aquário. Esse traga amor para a situação, eu vejo que é muito mais aqui voltado para você. Que a situação em si você tem que deixar. Mas assim, também, na hora de você estiver refletindo, você não olhar para as pessoas com uma posição de imperador ou da justiça de uma forma negativa, de querer julgar os outros aqui. De entender que tá todo mundo tentando o seu melhor. E que se não deu certo para vocês, tudo bem. Você não precisa se manter, mas você também não precisa guardar rancor e nem ressentimento desse tipo de pessoa. Você tem que apenas entender o que aconteceu na sua vida, o porquê que aconteceu, se autorresponsabilizar, para você também não ficar nessa posição de se sentir vítima da vida. Entender por que isso veio para sua vida, por que isso apareceu. É para te ajudar no processo evolutivo, mas por quê? O que você tinha que aprender com isso? E a sorte estava ao seu lado. Lua nova em Sagitário. 3 luas novas mostrando que realmente vem um novo ciclo para você. Só que primeiro precisa você encerrar essa situação. E não apenas encerrar fisicamente, como encerrar dentro de você. De olhar para os seus sentimentos e não permitir que esses sentimentos que vieram dessas situações, seja elas relacionadas ao seu passado, relacionado aqui ao seu pai, à sua infância, como a situação atual que você tá, ou que você deixou recentemente. Fundo de deck, a energia está ganhando força. Lua crescente. Ó, outra lua nova. Seu esforço está valendo a pena. Lua nova em Capricórnio. Certo? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeo aqui no canal. Até logo!